Olá, meus amigos. Eu sou a Elizabeth, trabalhadora do Centro Espírita Irmã Rosa. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para falarmos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Aqueles que já nos acompanham, sejam muito bem-vindos. E aqueles que nos assistem pela primeira vez, recebam nossas boas-vindas de forma especial, mesmo que virtualmente sintam-se acolhidos pela nossa casa. O tema do nosso mês é o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. O palestrante de hoje é nosso amigo Alberto Leitão Rosa, que também é trabalhador da nossa casa, e hoje ele vai nos falar sobre o sentido do perdão. Antes disso, nós vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece. A nossa leitura de hoje é do livro Pai Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei, de capítulo 26, intitulado O Perdão. Quando pronunciamos as palavras "perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores", não apenas estamos à espera do benefício para o nosso coração e para a nossa consciência, mas estamos igualmente assumindo o compromisso de desculpar os que nos ofendem. Todos possuímos a tendência de observar com evasivas os grandes defeitos que existem em nós, provando, entretanto, sem exame, pequeninas faltas alheias. Por isso mesmo, Jesus, em nos ensinando a orar, recomendou-nos esquecer qualquer mágoa que alguém nos tenha causado. Se não oferecermos repouso à mente do próximo, como poderemos aguardar descanso para os nossos pensamentos? Será justo conservar todo o pão em nossa casa, deixando a fome aniquilar a residência do vizinho? A paz é também alimento da alma. E se desejamos tranquilidade para nós, não nos esqueçamos do entendimento e da harmonia que devemos aos demais. Quando pedirmos a tolerância do Pai Celeste em nosso favor, lembremo-nos também de ajudar aos outros com a nossa tolerância. Auxiliemos sempre. Se o Senhor pode suportar-nos e perdoar-nos, concedendo-nos constantemente novas e abençoadas oportunidades de retificação, aprendamos igualmente a espalhar a compreensão e o amor em benefício dos que nos cercam. Vamos fazer a nossa prece. Senhor nosso Pai, Jesus, mestre e amigo, querida Irmã Rosa e toda a espiritualidade amiga que nos auxilia neste trabalho. Queremos agradecer pela oportunidade de mais este encontro e de mais este aprendizado. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, Pai amado. Envolve-nos com a tua luz, com o teu amor e com a tua paz, abrandando nossos corações e abrindo nossas mentes para recebermos as palavras trazidas pelo nosso amigo Alberto, que preparou este estudo com tanto carinho. Que o teu Evangelho, Mestre, seja o nosso guia de conduta em nossa caminhada e que seus ensinamentos nos sirvam de alento em todos os nossos momentos difíceis. Que o nosso palestrante possa ser inspirado pelo alto nesta oportunidade bendita. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir então o nosso amigo Alberto. Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe em mais esta feliz oportunidade de estarmos aqui virtualmente reunidos para juntos estudarmos um pouco mais do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina dos Espíritos.
registra Humberto de Campos no livro Boa Nova, através da psicografia de Chico Xavier, o capítulo de número 13, intitulado Pecado e Punição. Neste capítulo, Humberto de Campos vai narrar aquele momento marcante, aquele momento em que o Cristo proferiu uma sentença que revolucionou os códigos morais da humanidade. Foi aquele momento em que os homens queriam apedrejar aquela mulher pega em adultério. E ele diz para os homens, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Essa cena é narrada em muitos detalhes, mas o momento que queremos destacar é o momento seguinte. Porque Humberto de Campos diz que os poucos discípulos que ficaram depois que a mulher se afastou, estranharam aquele comportamento do Cristo, aquele gesto do Cristo, perdoando aquele pecado condenado pela lei. Ora, João, o discípulo amado, se aproximou um pouco mais do Cristo e lhe perguntou: Senhor, por que não condenar aquela mulher infame? Afinal, ela feriu os princípios da lei. Jesus então dá uma longa explicação para João. E é sobre essa explicação que queremos nos deter. Não vamos aqui trazê-la integralmente, recomendamos a leitura do livro Boa Nova neste capítulo 13. Mas Jesus, entre outras coisas, vai dizer assim para João: João, você sabe qual foi o motivo que levou aquela mulher a se prostituir? Botou João para pensar. Em seguida, disse assim: João, há sacerdotes da lei, há magistrados, há filósofos que prostituíram suas almas por um preço mais baixo. E até hoje não vejo nenhum acusador destes personagens. Jesus então fala para o João da hipocrisia que estava campeando de forma impune. Jesus então diz que Deus, o Pai de infinita bondade, aguarda que todos os filhos pródigos voltem para a sua casa. E acrescenta que, perguntando para João: quem estará irrepreensível na face da terra, João? Porventura você não sabe que o Pai divide a sua herança em quinhões iguais para todos? E que aqueles que ainda se apresentam com comportamentos equivocados são aqueles que ainda não se apossaram do seu quinhão divino. Portanto, João, a terra pode ser tida como um grande hospital, onde o pecado é a doença de todos. E essa passagem que gostaríamos de trazer para preparar as nossas mentes e corações para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que, como sabemos, é feito sempre nas reuniões das sextas-feiras. Hoje vamos abordar o capítulo 10 do Evangelho, Bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Como já foi dito na abertura. E o tema que cabe-nos hoje é o sentido do perdão, abordando os itens iniciais desse capítulo, do 1 até o item 8. O sentido do perdão, porque nós vamos ver que temos dificuldades de perdoar. Esse é um fato. E a proposta nesse estudo é atingirmos um principal objetivo: trazermos argumentos que possam nos convencer de que o ato de perdoar é benéfico para nós. Esse é o nosso objetivo. Para podermos atingir esse objetivo principal, vamos passar por alguns outros pontos. A começar pelos mitos que temos em relação ao perdão. Que quem perdoa é covarde, quem perdoa é fraco e por aí vai. Um outro mito que temos é de que perdoar é esquecer. E nós não conseguimos esquecer as feridas que estão nos machucando, né? Afinal, entendermos o verdadeiro sentido do perdão. Quando nós entendermos isso já é um grande argumento para nos colocar na possibilidade de praticarmos o perdão nas nossas vidas. Vamos argumentar também com algumas razões lógicas, né,
vamos buscar relacionar o perdão com a saúde ou com a doença, também com os processos obsessivos. Então, são argumentos para que a gente possa refletir sobre eles e possivelmente nos convencer de que o perdão é um ato que favorece aquele que perdoa, né? E para tal, nós precisamos também, e vamos tocar nesse ponto, perdoarmos a nós mesmos, né? O auto-perdão é uma condição para que nós possamos perdoar o próximo. E vamos ver que o Cristo falou muito nesse tema, o perdão. Ora, alguns mitos que temos, né? Que perdoar é ser apático, é covardia, é fraqueza, é aceitar que o outro nos agrida, é aceitar ser desrespeitado, é ser conivente com condutas inadequadas, é negar os nossos próprios sentimentos. E vamos ver que isto é um mito, isto não é uma verdade, né? Quando vamos aos dicionários, nós vamos ver como que o entendimento dos dicionários, né, eles também são um entendimento fora da realidade que a doutrina espírita nos apresenta. Porque nos dicionários nós vamos ver que perdoar é quitar a pena, é absolver e dar quitação àquela pena, é apagar as faltas. E vamos ver que, segundo as leis de Deus, isto não é o perdão. O perdão não quita a pena, o perdão não apaga faltas. Vamos entender, então, esse verdadeiro sentido do perdão, né? Perdoar não significa esquecer, porque quando sofremos uma agressão e aquela agressão possibilitou uma marca profunda em nós, nós não conseguiremos esquecer aquilo de um dia para o outro num passe de mágica. Vamos entender que esse esquecimento vem pouco a pouco, né? Ora, perdoar significa, podemos assim dizer, né, quando nós desenvolvemos um sentimento de profunda compreensão, né, e entendemos que tanto nós quanto os outros estamos distantes de agir corretamente. Foi a lógica do Cristo ao proferir aquela sentença: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, quando nós desenvolvemos esse sentimento, que poderíamos chamar de compaixão, para nós próprios e para com o próximo, nós estamos desenvolvendo o sentimento do perdão. Quando nós vamos então quebrar os grilhões, abrir as algemas que estão nos aprisionando ao agressor ou à agressão. Então, a gente percebe que, diante de uma agressão, nós temos duas possibilidades. Uma é nós devolvermos a agressão com outra agressão e alimentarmos a cadeia da violência e entrarmos num nível vibratório inferior que perturba a nossa própria saúde, né? E gera débito para o futuro, porque infringimos as leis de Deus quando devolvemos o mal com o mal. Por outro lado, quando nós perdoamos, nós interrompemos essa cadeia da violência, né? Nós nos colocamos numa posição emocional, psíquica, melhor do que aquele que nos agrediu, e isso só pode fazer o bem para nós. Perdoar é quando nós nos desligamos psiquicamente da questão, da agressão que sofremos, né? Quando nós nos mantemos em certa distância psicológica, quando nós bloqueamos as guerras mentais e assim renovamos a nossa atmosfera mental. Quando nós paramos de repetir na nossa mente o ataque sofrido N vezes. Porque é isso que acontece quando nós não perdoamos, né? Perdoar é impedir que o outro mande nos nossos sentimentos. Porque nós estamos super bem, sofremos uma agressão e aí entramos no ódio, e na raiva, na mágoa e etc. Então o outro está mandando nos nossos sentimentos. Aquele que perdoa, ele se bloqueia deste ataque e ele não permite que os seus sentimentos sejam geridos pelo outro, né? Perdoar, como já falamos, não é esquecer, porque o esquecimento até virá com o perdão, mas muito mais à frente, quando aquela agressão perder tamanho na nossa escala de valores. Muito próximo da agressão, aquilo ainda é muito forte em nós, mas quando nós perdoamos, quando nós nos desligamos psiquicamente, quando nós compreendemos que o outro é um ser em evolução,
que está praticando atos equivocados e que isto vai passar um dia, ora, nós possibilitamos, ao longo do tempo, aquela falta vai diminuindo de tamanho e chegará a um ponto em que nós vamos esquecer. Mas achar que eu vou perdoar e esquecer imediatamente é um equívoco da nossa parte. Por isso nós temos dificuldade de perdoar, porque temos crenças que não são verdadeiras, né? Perdoar quita dívida? Não, perdoar não quita dívida. Deus nos perdoa todas as nossas faltas, mas passaremos por expiação. A cada falta que cometermos diante da lei de Deus, teremos que nos arrepender, teremos que expiar, teremos que reparar. Então Deus perdoa, mas não nos absolve da falta. Aquela falta, ela vai gerar para nós uma expiação. Esse é o perdão que precisamos compreender, né? Perdoar é quando a gente para de querer modificar o nosso passado. A gente fica revivendo aquela cena da agressão como se fosse possível nós mudarmos o passado, e isso não é possível. Então, quando nós vamos buscando essas razões lógicas, né? Quando nós vamos separando o homem do ato do homem, né? Ou o pecador do pecado, como diz Pedro de Camargo Vinícius, nós vamos entender que o homem, todos nós somos iguais e cometemos equívocos, mas esses equívocos deixarão de ser cometidos na medida em que nós evoluirmos, na medida em que nós progredirmos espiritualmente, né? Então são razões lógicas, né? Eu preciso me deter nos fatos da ofensa. Esse é um ponto que também precisamos pensar, porque na maioria das vezes, quando nós nos sentimos ofendidos, os nossos sentimentos são ruins e nós aumentamos aquele fato. Então, para nós perdoarmos, nós precisamos nos concentrar de fato na ofensa e não aumentar aquela ofensa com os sentimentos que aquela ofensa gerou em nós, né? Percebermos também, como uma outra razão lógica para o perdão, procurarmos buscar o que foi que ocasionou aquela ofensa. Às vezes nós demos causa e nem nos percebemos, né? Talvez sem intenção, mas talvez um olhar, um sorriso irônico, uma gesticulação inadequada pode despertar no outro o seu instinto animal, a sua ira, e por isso nós sermos agredidos. Então, vamos observar o que ocasionou aquela ofensa. E como já falamos, vamos focalizar a natureza humana do agressor e não só a sua atitude. A atitude, ela é passageira, ela é temporária, ela vai mudar. Agora, a natureza humana significa que todos nós somos uma centelha divina e que chegaremos à perfeição. Então, separar a natureza humana da atitude, né? Compreendermos que nós também, em momentos de estresse, entramos em desabafos e também agredimos, enfim, que todos nós somos espíritos imperfeitos e, consequentemente, sujeitos a cometer esses equívocos, né? Perdoar, muitas das vezes, aquele que é perdoado nem precisa saber que foi perdoado. O perdão é para nós mesmos, porque o perdão vai fazer bem para quem perdoa. Às vezes não temos nem a possibilidade de verbalizar para aquele a quem perdoamos. Isso não é importante. Nós não precisamos necessariamente comunicar ao agressor esse ato da nossa parte. Entendermos que justiça é assunto de Deus e todos nós que cometemos faltas às leis de Deus teremos que nos ajustar, né? O erro faz parte ainda das nossas vidas. Quando eu perdoo, eu melhoro o meu nível vibratório, eu fico bem, né? Perdoar é quando eu compreendo todo esse processo, né? Quando eu me liberto. Então vejam que esse perdão que a doutrina espírita nos mostra, ele é diferente daquele perdão que normalmente nós temos no nosso imaginário, né? Perdoar não significa que eu preciso continuar a conviver com aquela pessoa que me agrediu. Posso até conviver. Isso vai ser uma decisão minha, mas não necessariamente eu preciso continuar naquela relação daquele mesmo jeito. Então, assim nós vamos entendendo que o perdão, ele
verdade, ele faz o bem para nós, né? Enquanto aquele que é o agressor, ele continua carregando o fardo da agressão, né? O perdão, ele gera saúde, né? A própria ciência já tem diversos trabalhos nessa área. Gera saúde. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo intitulado Perdão, Remédio Santo, vem comentar esse assunto, né? Então ele vai dizer que para doenças do corpo nós tomamos os comprimidos, mas para as doenças da alma, tais como queixa, mágoa, prevenção, antipatia, o remédio necessário é o perdão, né? A mágoa é como se fosse uma mancha na alma, né? O desgosto, a amargura, a tristeza são manchas que nós mesmos criamos em nós, né? Um lixo na alma, vamos dizer assim. E muitas vezes guardamos a mágoa, guardamos o ódio na nossa imaturidade, tentando punir o outro, tentando punir aquele que nos agrediu. Então vejam quanta infantilidade da nossa parte, própria de um espírito imperfeito, de um espírito de terceira ordem. Mas nós estamos aqui para mudar isso, nós estamos aqui para podermos evoluir, né? Para podermos ter uma boa saúde através de bons relacionamentos, né? Então perdoar, como já falamos, beneficia a nós mesmos, beneficia a nossa própria saúde, né? Porque as mágoas, os ódios, os ressentimentos, eles afetam o nosso sistema imunológico, né? Quando eu perdoo, eu melhoro o meu nível de energia, eu melhoro o meu sistema imunológico, eu melhoro a minha qualidade de sono, a minha vitalidade. Enfim, perdoar só nos faz bem, ao passo que o não perdoar só nos faz mal, né? A raiva e o ressentimento, eles geram em nós uma série de doenças, né? Como a própria ciência, como falamos, vem mostrando, né? Que isso vem esgotar o nosso cérebro, né? Causando atrofia celular, perda de memória, doenças cardíacas, aumentando o nível de açúcar, enrijecendo as artérias. Então nós temos um farto material sobre isso já produzido pela própria ciência que nós podemos utilizar como argumentos para nos convencer. Porque é isso que nós precisamos, de argumentos que venham a nos convencer de que perdoar é um bom negócio para nós e não para quem está sendo perdoado. Perdoar impede, como Kardec vai comentar lá nesse capítulo 10, os processos obsessivos, porque se temos uma dificuldade com alguém em vida e esse alguém desencarna e não houve uma reconciliação, muito provavelmente, a depender do nível evolutivo desse alguém, ele poderá nos perseguir agora do mundo espiritual. Então, esses são os processos obsessivos que podem ser resolvidos quando estamos a caminho, né? Como o Cristo vai dizer, reconcilia-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. Não espere ele desencarnar. Se reconcilia em vida, busca o perdão, busca a reconciliação. Então, quando nós perdoamos, nós prevenimos processos obsessivos, né? Porque todos nós cometemos crimes, cometemos pecados, meus amigos. Isso que nós precisamos entender bem. A sentença do Cristo, atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, ela repercute em nós até os dias de hoje. Quando certa feita perguntou-se ao Chico Xavier, isso está registrado no livro Chico de Francisco, de autoria de Adelino da Silveira, perguntaram para o Chico qual a definição que o senhor pode nos dar de criminoso. E o Chico responde: o criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Ou seja, todos nós temos que largar as nossas pedras, porque nós também cometemos infrações às leis de Deus, cometemos crimes, cometemos pecados, como quisermos chamar. Senão, não estaríamos aqui num planeta de provas e expiações. E é importante também nós compreendermos a necessidade do auto-perdão. A questão maior é quando nós somos descobertos no erro, né? Talvez até erros cometidos que não foram descobertos por ninguém,
nós consigamos lidar bem com eles, vamos nos escondendo de nós mesmos. Mas quando alguém descobre um equívoco da nossa parte, o nosso orgulho, a nossa vaidade, vai gerar uma autopunição. Né? Vai gerar a vergonha, né? Porque é feio ser culpado. Esse é o conceito que nós temos. Então entramos num processo de desânimo, de baixa autoestima, de angústia, de depressão. Somos cobrados pelo nosso perfeccionismo. Né? Entramos num processo de culpa doentia, num processo de remorso para nos autopunirmos daquela falta que cometemos e alguém descobriu que nós cometemos aquela falta. Ora, o auto-perdão é quando nós transformamos esse remorso em arrependimento, o que é algo bem diferente. Identificar uma falta cometida por nós e nos arrependermos é um processo sadio, é um processo de quem quer iniciar sua recuperação, transformando a culpa em responsabilidade. Essa responsabilidade vai entrar no caminho da reparação. Então, isto é quando nós nos auto-perdoamos. Nós reconhecemos que nós erramos, nós assumimos o controle daquela falta, nós não fugimos daquela falta e nós queremos nos recuperar. Então, esse é o processo sadio de recuperação, porque os equívocos ainda fazem parte da nossa vida por sermos espíritos de terceira ordem, por sermos espíritos ainda dominados pela matéria. Então, esses equívocos acontecendo, é importante que nós compreendamos a nossa condição evolutiva, ainda própria para esses equívocos, nos arrependamos e tenhamos um plano de recuperação. É isso que é o sadio, né? E não nós queremos fugir do nosso erro. O erro, né, ele já é um equívoco da nossa parte, mas um equívoco maior ainda é quando nós queremos fugir desse erro, nós não enfrentamos este erro. Né? Nós precisamos nos reconciliar conosco mesmo. Essa é uma questão que precisa ficar muito clara quando nós falamos sobre o tema perdão. É preciso nós nos reconciliarmos com o próximo, nos reconciliarmos com Deus, mas também nos reconciliarmos conosco mesmo. Para isso, nós precisamos compreender a nossa condição evolutiva, a nossa falibilidade. E essa é uma condição para nós perdoarmos o outro. Porque somente quando eu compreendo que eu sou um ser falível, que eu não posso atirar pedras, eu tenho que soltar as minhas pedras, quando eu compreendo isso, eu me auto-perdoando, eu compreendo também que o outro é um ser como eu. Então, se eu não me auto-perdoo, eu vou ter muita dificuldade de perdoar o outro. Portanto, colocamos o perdoar-se como sendo uma condição para nós conseguirmos perdoar o outro. Quando nós compreendermos a nossa natureza humana, compreendermos o sentido da vida, o caminhar evolutivo que todos nós estamos, e eu perdoo os equívocos que eu estou cometendo e me proponho a repará-los, eu dei um grande passo para olhar agora para os equívocos do outro e também compreendê-los e perdoar e me desligar daquela agressão sofrida, não ficar mais repassando aquilo na minha mente, não ficar algemado aquilo e viver a minha vida e tocar a vida em frente fazendo coisas boas. Então, auto-perdoar-se é uma condição para nós nos perdoarmos. Ora, o Cristo, certamente essa foi uma das lições em que Jesus mais nos falou. Né? Já citamos aqui diversos pontos em que ele falou, né, sobre o perdão. É para a gente entender o quanto isso é importante na nossa vida. Né? O quanto a compreensão do verdadeiro sentido do perdão, nos possibilitando a prática do perdão, é importante na nossa vida para nós sermos felizes. Né? Então Jesus diz: olha, se vocês perdoarem as faltas que os homens cometem contra vocês, o Pai vai perdoar também os seus erros. Vejam que Jesus usa de argumentos lógicos para nos convencer. Ele já está trazendo argumentos lógicos, mas muitas vezes nós não percebemos tanta lógica que tem nos ensinos do Cristo. Né? Ele vai dizer: como é que você vê
um cisco no olho do seu irmão e não vê uma trave no seu olho? Ou seja, nós olhamos para os defeitos alheios, mas não olhamos para os nossos. Então, quando a gente começa a compreender que o outro é um ser como eu, que nós estamos numa condição de igualdade, nós passamos a ter mais possibilidades de compreendermos e de perdoarmos o outro, né? Jesus conta para nós a parábola dos credores e dos devedores, mostrando mais uma vez que nós precisamos perdoar. Se Deus nos perdoa, nós precisamos perdoar aqueles que cometem equívocos contra nós, se é que cometeram, né? Jesus vai falar: não julgueis para não ser julgados, né? É claro que o não julgar não significa que nós não podemos ter senso de avaliação, né, de discernimento. Isso é diferente. Julgar é quando você define que aquele filho de Deus é uma pessoa equivocada, e ele não é. Ele está cometendo equívocos temporariamente. Então, quando eu julgo, eu profiro uma sentença definitiva. Quando eu faço uma avaliação, eu compreendo que aquilo é um momento vivido por aquele irmão, por aquela irmã, mas que em outra hora isso vai passar, isso vai se modificar, né? Jesus vai dizer para Pedro: não te digo para perdoar 7 vezes, mas perdoe 70 vezes 7 vezes. Então vejam quantas lições o Cristo nos trouxe a respeito do perdão, né? O próprio capítulo, né, que mostra a bem-aventurança, né, lá naquele lindo Sermão da Montanha, onde ele vai proferir no versículo 7 do capítulo 5 de Mateus o título do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E muitos outros lugares Jesus vai falar do perdão, meus amigos, para a gente entender como isso é importante nas nossas vidas. Jesus vai dizer que quando nós formos depor uma oferenda no altar, e se nós nos lembrarmos que algum irmão tem alguma coisa contra nós devemos deixar a oferenda e nos reconciliarmos com ele primeiro. Jesus está dizendo para quando nós formos entrar no templo do nosso coração, porque aí é o nosso altar, né? Nós, para podermos orar de uma forma positiva, nós precisamos estar isentos de sentimentos de mágoa, de ódio, de rancor. É isso que ele está falando. Se reconciliar não significa necessariamente eu ir lá e abraçar aquele irmão que me agrediu ou que tem alguma coisa contra mim, mas eu me desligar psiquicamente daquele fato. Eu perdoar, eu abrir as algemas para o perdão. Essa reconciliação acontecerá um dia, certamente, porque todos nós vamos um dia pertencer à família universal, quando estivermos cumprindo a vontade de Deus. Mas, momentaneamente, vamos dar um passo de cada vez. Jesus fala para nós perdoarmos os nossos inimigos. Então, vejam como a lição é profunda, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 10, mais à frente, lá no item 16, tem uma mensagem que nós gostamos muito dela, intitulada A Indulgência, num espírito que assina José, espírito protetor. E lá ele vai dizer para nós sermos indulgentes. Ou seja, termos disposição para perdoar. Porque ele vai dizer assim: a indulgência atrai, acalma e ergue, ao passo que o rigor, o não perdão, desanima, afasta e irrita. Então, quando nós somos indulgentes, quando nós temos essa disposição para perdoar, nós atraímos, nós acalmamos e erguemos as pessoas que estão ao nosso lado, muitas vezes sob o nosso teto. Então vejam como perdoar é algo saudável para nós próprios. E nos encaminhando então para o final do nosso estudo, ainda buscando argumentos, porque esse foi o objetivo que propomos lá no início, trazer argumentos para que nós possamos compreender o sentido do perdão e a importância desse ato como um ato saudável na nossa vida, nas nossas vidas. Ora, a palavra perdoar, que vem do latim perdonare, e esse prefixo per significa total, completo, além de, acima de, e donare, doar. Então nós vamos ver que na própria etimologia da palavra nós vamos encontrar que perdoar
é quando nós doamos além. É quando nós doamos acima. É quando nós doamos mais do que nos é solicitado. Este é o sentido do perdão. Este é o sentido, aliás, da lição do Cristo: se nós formos agredidos em uma face, ofereça a outra. Oferecer a outra face não é algo ao pé da letra, vamos dizer assim, mas é quando nós perdoamos. Então, se somos agredidos e nós perdoamos e nós compreendemos aquela agressão, e nós não guardamos ódio nem rancor, nós estamos oferecendo a outra face. Perdonare. Doe mais do que está sendo pedido. Né? O perdão ele deve ser exercitado, porque antes nós éramos agredidos e revidávamos. Quando nós vamos nos esforçando para perdoar, nós seremos agredidos e vamos parar de revidar, mas ainda vamos falar talvez alguns impropérios. Quando nós avançamos mais, nós vamos parar de revidar, nós vamos parar de falar impropérios, mas talvez vamos pensar ainda em coisas ruins. Quando nós vamos evoluindo ainda mais, no sentido de perdoar, além de não revidarmos, além de não falarmos, nós vamos parar de pensar em coisas ruins. E assim nós atingimos o verdadeiro sentido do perdão. Inicialmente começamos como sendo uma obrigação por conta das lições que a doutrina espírita nos traz, mas o se repetir vai tornar o perdão um hábito, vai tornar isto uma atitude espontânea. O espírito Lamennais, para concluir, na Revista Espírita de agosto de 1862, fala sobre o perdão. E ele lança uma pergunta: como se pode achar em si a força para perdoar? E ele faz a sua dissertação para, no final, concluir: contemplai a morte do Cristo. Porque o Cristo, naquele momento supremo, ele eleva uma prece ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O Cristo compreende a nossa natureza humana. O Cristo compreende que somos espíritos de terceira ordem, caminhando para evoluir, espíritos que temos sim a essência divina, que somos a luz do mundo, que somos o sal da terra, que o reino de Deus está dentro de nós, mas que momentaneamente não sabemos o que fazemos e por isso cometemos equívocos. Como falou Humberto de Campos lá na passagem que narramos no início, o Pai de infinita bondade aguarda que todos os filhos pródigos retornem à sua casa. Nós somos o filho pródigo. Nós saímos por aí esbanjando os dons divinos que recebemos. Mas é chegado o momento do arrependimento, como aquele filho pródigo, do retorno à casa do Pai, para sermos recebidos em festa, como foi a parábola que o Cristo contou. Portanto, meus amigos, atentemos para a necessidade do perdoar, porque quando nós perdoamos, nós somos muito mais felizes. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos. E vamos agora ficar com a prece final, vamos nos concentrar, aproveitar esse momento de oração em conjunto para nós recebermos energias benfazejas em nosso lar, para nós termos a nossa água fluidificada. Que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Muita paz a todos. Caros irmãos e irmãs, neste momento, somos todos convidados a unir os nossos pensamentos, elevando-os a Deus, nosso Pai, que com sua bondade infinita nos oferece a oportunidade deste encontro, que nos trouxe reflexões benfazejas, que renovaram os nossos pensamentos, que nos compartilharam vibrações generosas e amorosas. A Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, agradecemos pelas lições que nos são deixadas, que nos trazem fortalecimento. Aos espíritos amigos desta casa e àqueles que nos acompanham individualmente, pedimos pela intercessão
junto ao Pai, para que neste instante possamos ser envolvidos por essa vibração de amor que penetra pelos nossos lares, pedindo, amados amigos, a fluidificação das nossas águas, intercedendo também junto àqueles que nesse instante encontram-se adoentados, passando por momentos difíceis, de grandes desafios, para que recebam também estas vibrações benfazejas. Agradecemos, acima de tudo, a Deus nosso Pai pela vida e por esse momento desse encontro virtual que nos une, que nos fortalece e nos convida ao amor. Muita paz a todos, que assim seja.